Continuando então, nossa última revisão de hoje, que seria então literatura. Então vamos seguir as orientações aí para avaliação de literatura. Vamos lá. Essa é a nossa avaliação de literatura, que vai estar dentro da pasta de vocês. Então nós temos uma obra aqui de Pablo Picasso, Guernica, tá? O pintor espanhol Pablo Picasso, né, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca do mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional das Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no Museu de Arte Moderna, MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo... Então, nós temos 5 opções e você vai assinalar somente a opção correta. Na 2, nós temos um texto literário, né? Lépida e leve, você vai ler o texto, certo? E aí a pergunta diz assim: a poesia de Gilca Machado identifica-se com as concepções artísticas simbolistas. Entretanto, o texto selecionado incorpora referências temáticas e formais modernistas, já que nele o poeta, vocês vão marcar somente uma alternativa verdadeira. Na 3, uma atitude comum caracteriza a postura literária dos autores pré-modernistas, a exemplo de Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha. Pode ser ela definida como... Vocês vão marcar somente uma alternativa verdadeira. Na 4, vocês vão ler hípica, né? E vão marcar a alternativa verdadeira que se refere ao poema. Na 5, vocês vão ler Brasil para Troller, né? Que é de Oswald de Andrade. E também vão marcar a alternativa que se refere ao poema, a alternativa verdadeira, somente uma. Na 6, vocês vão assinalar com verdadeiro ou falso, né? O centenário da independência política do Brasil, deixa eu voltar um pouquinho aqui, estava sendo comemorado em 1922 e nessa data a oportunidade para se chamar a atenção para uma nova estética literária se deu. Aconteceu a Semana da Arte Moderna. Sobre a Semana da Arte Moderna, vocês vão colocar verdadeiro ou falso dentro dos parênteses que seguem na pergunta. Ok, a número 7, vocês vão ler o poema de Ronald Carvalho e aí vão responder, né, assinalar somente a alternativa que se refere aos poemas. Qual é a imagem do Brasil está sendo sugerida pelos versos anteriores, certo? Então, somente uma resposta correta. Na 8, na linguagem literária modernista, Mário de Andrade lidera a campanha pelo uso da linguagem simples, mais próxima da oralidade. A literatura ganha uma nova cara e com características próprias. Com base nisso, pode-se afirmar que não faz parte da literatura da primeira geração o que não faz parte. Então, você vai assinalar a alternativa que não faz parte dentre as 4 opções, letra A, B, C e D. Na 9, você vai assinalar a afirmação incorreta quanto aos princípios básicos divulgados pelos participantes da Semana da Arte Moderna, certo? Então, a resposta errada, incorreta, somente uma alternativa. E a 10, você vai ler, então, né, os textos, os poemas, e aí ali vão ter 4 opções, né? E você vai ler as 4 opções e depois você vai marcar quais são as verdadeiras. Entre as 5 opções, A, B, C, D e E, quais das 4 são verdadeiras, tá? Bom, a nossa prova de literatura é isso aí, boa sorte para vocês. Segue aí então as 3 orientações para vocês poderem desenvolver as provas. Boa sorte!